em uma empresa de consultoria na Ásia, um baby boomer europeu chamado Paulo. Paulo dedicou toda a sua carreira à indústria hoteleira, trabalhando para diversas marcas renomadas ao redor do mundo. Com o tempo, especializou-se em uma área de nicho e decidiu fundar sua própria empresa de consultoria para compartilhar suas valiosas conexões comerciais. A equipe da empresa, em sua maioria, era composta por expatriados. Eu, por outro lado, tinha passado minha carreira inteira no setor financeiro, sendo especialista em captação de recursos no mercado de capitais. Foi quando Paulo se aproximou de mim com um grande plano de listar uma de suas propriedades na América do Norte nas bolsas de valores. À primeira vista, o projeto parecia promissor. Além disso, ele me ofereceu um cargo de gerência em sua empresa, encarregado do processo de listagem, e um salário atraente em comparação com meu trabalho atual. No acordo firmado, ficou estabelecido que qualquer uma das partes deveria informar com 3 meses de antecedência caso desejassem rescindir o contrato. O descumprimento dessa cláusula acarretaria em uma multa equivalente a 3 meses de salário para a parte que iniciasse a rescisão. Infelizmente, entrei na empresa em um momento conturbado, no final de 2019. Inicialmente, as coisas corriam bem. Paulo passava apenas 1 ou 2 dias por semana no escritório, dedicando o restante do tempo a viagens internacionais em busca de novos negócios. No entanto, como todos sabemos, alguns meses depois, a ganância pandemia global atingiu em cheio o setor hoteleiro. Paulo perdeu todos os negócios em andamento, e sua propriedade na América do Norte foi fechada. O fluxo de receita para sua empresa se resumia a pagamentos de contratos já existentes. Enclausurado em seu escritório, Paulo trabalhava 7 dias por semana, com poucos recursos financeiros. Foi nesse momento que sua verdadeira natureza se revelou. Apesar de nosso governo encorajar fortemente o trabalho remoto, Paulo se mostrava insatisfeito com essa ideia. Como um baby boomer, ele preferia ver seus funcionários trabalhando o tempo todo no escritório. Rotulava de preguiçosos e covardes aqueles que escolhiam trabalhar de casa. Além disso, Paulo os ligava aleatoriamente várias vezes ao dia, com questões irrelevantes, apenas para se certificar de que todos estavam em suas mesas o tempo todo. Adicionalmente, ele atribuía tarefas desnecessárias às pessoas, exigindo que trabalhassem até tarde para concluí-las. Todos, inclusive ele mesmo, sofreram uma redução salarial de 20 a 30%. Contudo, isso teria repercussões mais adiante. Apesar das terríveis notícias relacionadas à pandemia, Paulo insistia em fingir que nada estava acontecendo, acreditando que as coisas voltariam ao normal em breve. Devido à pandemia e à situação financeira precária da empresa, meu papel mudou drasticamente. Em vez de listar a empresa em bolsa, fui encarregado de vender nossos ativos para aqueles que oferecessem o preço certo. Durante esse período, trabalhei em estreita colaboração com o CFO da empresa, um sujeito chamado Gilberto. Ele possuía um currículo impressionante, com um diploma de uma universidade de renome. No entanto, estranhamente, parecia que seu cérebro estava vazio. Embora pudesse falar fluentemente sobre jargões financeiros o dia inteiro, ele não compreendia conceitos básicos dessas palavras. Gilberto cometia erros primários constantemente, causando problemas para os colegas. Surpreendentemente, Paulo o criticava muito menos em comparação aos outros funcionários, que recebiam reprimendas severas por erros mínimos. Durante esse período turbulento, fomos abordados por diversos compradores, e um deles era a maior incorporadora imobiliária do país, a empresa Mackenzie. Realizamos algumas reuniões com seus executivos de alto escalão, apresentando nossas propriedades nos Estados Unidos. Parecia que a Mackenzie estava interessada em investir 100 milhões de dólares. Após várias tentativas de vender nossas propriedades, fomos abordados por uma empresa de private equity em vez de compradores interessados. Eles ofereceram comprar ações da nossa empresa, em vez de adquirir as propriedades fictícias. Como resultado, passamos por um processo extenso de due diligence. Eu assumi a responsabilidade de conduzir o negócio do meu lado, preparando os documentos necessários.
Durante essa fase, comecei a questionar a verdadeira história de Dick e sua empresa. Dick sempre se gabava para potenciais clientes sobre o envolvimento de sua empresa em projetos avaliados em bilhões de dólares. Embora isso fosse parcialmente verdade, sua participação nesses projetos era mínima, representando menos de 1% do valor total. Além disso, a maioria dos projetos em que Dick estava envolvido fracassou antes da conclusão. Descobri que ele alegava ser cofundador ou fazer parte da administração-chave de várias empresas, mas não havia registros oficiais disso. Ao examinar as demonstrações financeiras, descobri que todo o dinheiro que ele economizava ao cortar nossos salários era usado para pagar a si mesmo em forma de bônus. Sentia-me terrível por trabalhar para alguém tão falso, mas encontrar um novo emprego no meio da pandemia era extremamente difícil. A situação atingiu o limite quando estávamos prestes a enviar o modelo financeiro para simular e definir a avaliação. Eu desenvolvi um modelo que calcularia o valor potencial dos negócios, mas ainda faltavam alguns dados importantes. Quando pedi a Dick que revisasse o modelo com os dados que ele forneceria, ele reclamou para todos que meu modelo estava errado e continha muitos erros. No entanto, todos os erros que ele mencionou eram provenientes dos dados que ele mesmo havia fornecido. Eu disse a Dick que não era minha responsabilidade verificar a exatidão dos dados brutos que ele havia dado. Como eu poderia verificar a precisão dos dados que ele me fornecia? Nesse ponto, a cláusula de aviso prévio de 3 meses em meu contrato se tornou relevante. Durante 2020, vários funcionários se demitiram, mas o prazo de aviso prévio de 3 meses tornou-se um obstáculo. Era extremamente difícil encontrar potenciais empregadores dispostos a esperar 3 meses para o período de aviso prévio terminar. Os funcionários tinham que pagar multas ou se registrar com antecedência antes de iniciar a busca por um novo emprego. Alguns locais de trabalho poderiam aceitar esse risco, mas os expatriados precisavam escolher entre arriscar deixar o país ou pagar as taxas. A maioria optou por pagar as multas. A pior experiência que tive com essa cláusula contratual foi quando uma colega, uma das primeiras funcionárias da empresa, decidiu sair porque sua avó estava prestes a falecer em algumas semanas. Ela queria voltar para casa o mais rápido possível para passar o tempo restante com a avó. No entanto, Dick insistiu que ela teria que pagar a taxa de penalidade. Em cada encontro, Dick tentava assustar a todos falando sobre empresas que faliram e nos lembrava de sermos gratos por termos empregos. Eu segurei minha raiva e esperei pacientemente até fevereiro de 2021. Conforme a situação da pandemia melhorava e os empregadores começavam a contratar novamente, recebi 3 ofertas de emprego na segunda semana de fevereiro. Portanto, apresentei minha demissão, que seria efetiva em maio. Dick ficou furioso, pois sabia que não poderia me perder nessa fase, já que eu era o único que sabia trabalhar com o modelo financeiro. Ele me fez uma péssima discussão de contra-oferta, chamando-me de covarde por pular do navio durante uma crise e prevendo que eu seria um fracasso pelo resto da minha vida se escolhesse sair. Ele tentou convencer-me a ignorar o salário mais alto oferecido pelas outras empresas, dizendo que a pandemia foi difícil para todos, e que eu deveria ficar para ver a grandeza de sua empresa. Nesse ínterim, ele me informou que eu teria que pagar a taxa de penalidade devido ao período de aviso prévio de 3 meses. No entanto, sua própria política acabou prejudicando-o. Durante esses 3 meses, intencionalmente cometi erros estúpidos que Dick costumava cometer. Quando ele reclamava, eu simplesmente respondia que era sua responsabilidade verificar as informações que eu havia enviado. Além disso, trabalhava de forma extremamente lenta, o que basicamente o obrigava a me pagar 3 meses de salário pelo trabalho que eu normalmente concluía em uma semana. Sempre que Dick reclamava, eu dizia a ele que ele poderia me demitir a qualquer momento, mas teria que me pagar 3 meses de salário como multa. Considerando que Dick sempre tirava vantagem de seus funcionários, ele provavelmente não queria arriscar demitir-me. A melhor parte veio no final de abril, quando uma representante de RH da Maki se aproximou de mim. Ela disse que obteve meu contato em um cartão da empresa que eu havia dado a um executivo sênior vários meses atrás.
Parece que os executivos ficaram muito impressionados com minhas habilidades e queriam contratar um novo vice-presidente. Eles me viram como um candidato de alto potencial. Aceitei a oferta e comecei a trabalhar 2 semanas depois. Alguns meses depois, Dick tentou usar todas as suas conexões para chegar ao presidente da McKee e propor seu projeto de propriedade comercial nos Estados Unidos novamente. No passado, a McKee havia mostrado interesse, mas não queria realizar a aquisição no meio da pandemia. Dessa vez, sentiram que o momento poderia estar certo e queriam explorar mais detalhes. Meu chefe me designou para analisar o projeto, já que eu conhecia bem a propriedade. Ele me deu a liberdade de decidir se deveríamos seguir em frente com o negócio. Para ser honesto, a propriedade estava em boas condições, e Dick havia melhorado significativamente seu desempenho desde a aquisição. No entanto, 1 ano antes, quando abordamos a McKee pela primeira vez, Dick explicou que exploraria cada centavo dos bolsos da McKee. Apontei para o meu chefe todas as falhas no modelo de negócios de Dick e expliquei que poderíamos aproveitar essas falhas se continuássemos sendo inteligentes. Meu novo chefe começou a desconfiar de Dick e me pediu para falar mais sobre minha experiência trabalhando com ele. Eu contei tudo ao meu chefe, não apenas sobre as propriedades de Dick, mas também sobre suas práticas questionáveis de gestão. Como resultado, a McKee decidiu não investir nas propriedades de Dick e também colocou Dick em uma lista negra de fornecedores em potencial. Portanto, Dick perdeu um negócio de $100 milhões. É engraçado como ele disse que eu seria um fracasso pelo resto da minha vida, quando na verdade eu infligi uma vingança tão ruim que vai atormentá-lo pelo resto de sua vida.